como é que os outros professores estavam fazendo, assim, já que tem muitas questões, né? Então, ô Daniel, o meu professor que já fez a vista, ele acabou só fazendo das abertas. As de marca X ele não fez, porque ele falou que Itaperuna tinha que mandar um exemplo de como seria, que ele não poderia mostrar as de marca X pra gente ainda por isso. Eu estava Entendi. esperando, que a Bárbara falou que Itaperuna ia mandar para ele uma forma qual a gente pudesse ver. A gente de sétimo período não teve ainda não, professora. Essa vai ser a primeira. Ah, essa vai ser a primeira? Bom, enfim, eu tô com ela aqui, eu acho que eu vou compartilhar com vocês. Assim, eu liberei o acesso para vocês verem as respostas hoje. Eu nem sei se eu podia, mas eu liberei. Então já deve estar liberado para vocês verem do múltipla escolha o que vocês erraram, o que vocês acertaram. Eu olhei por alto, assim, né? Eu vi que, em geral, vocês foram bem. Eu acho que não estava tão difícil. Vocês acharam difícil? Não sei, porque depende da mistura. Eu achei tranquila. Né? Porque acho que é muito na sorte. Que mistura as questões, né? Um negócio meio... Mas, enfim, vou compartilhar aqui minha tela. Fala. A Monique também está entrando. Então, eu vou abrir aqui. Então, aqui está a resolução da prova, né? Eu acho que eu vou fazer primeiro, então, as questões abertas, pode ser? Eu tive uma sacada que eu escondi as respostas aqui, e aí eu queria ouvir de vocês, então. Primeira questão. Alguém pegou essa questão para fazer, das questões abertas. Peraí que tem gente entrando aqui. Ai, meu Deus. Então, professor, eu não sei o que eu arrumei, que eu achei que era para ler só a de Atenas, cara. Por sorte, essa questão aí não caiu para mim, não. Mas, assim, eu achei que era só de Atenas, li só ela. Aí caiu alguma coisa que tinha de beleza, aí eu tive que dar uma colada mesmo, vou mentir, não. Eu acho que não tem como não colar, né, nessa porcaria de... Eu queria não ter colado, mas eu vou te contar que eu dei uma olhadinha no slide na hora da prova, me estudar um pouco mais. Eu imaginei, né? Acaba que não tem controle, né? Não tem essa coisa. Então fica mais difícil mesmo. Boa noite, boa noite. Eu tô aqui com a prova aberta. Eu estava perguntando para o pessoal como é que os outros professores fizeram, já que são mais de 20 questões, né? Eles passaram um a um. Como é que os outros professores fizeram? Ou foi tudo? Foi assim, vamos ver a resposta dessa aí. Foi tudo? Só para saber, porque eu não estou acostumado com essa modalidade de prova gigante, não. Então, você ia passando um a um, aí voltava à vontade, entendeu? Não, sim, eu não estou falando da prova. Não, Monique, nesse período, você teve, como que foi sua vista? O Arthur não deu para a gente não, falou que a Itaperuna não tinha mandado ainda o negócio para ele. Entendi. Tá, eu vou fazer as questões discursivas primeiro, depois a gente volta para as questões que são fechadas, né? Então, a primeira pergunta é, qual é a diferença entre... Vocês estão vendo a minha tela, né? Qual é a diferença entre a Carta de Atenas, a Carta de Veneza e quais as contribuições que essas cartas trouxeram na preservação cultural no âmbito mundial? Alguém se habilita a responder? Sem timidez. Alguém respondeu essa, né? Caiu para vocês? Não. Para mim não caiu, não. Então, vamos lá. Essa pergunta, né? Qual era a questão dessa pergunta? Ambas as cartas são marcos fundadores no que se trata do restauro que a gente conhece hoje. Sendo que a Carta de Atenas, vou até mostrar aqui, tem a resposta, mas eu ocultei ela. A Carta de Atenas, ela estabelece quais são as diretrizes gerais no campo da preservação, ela entende a importância do monumento e ela entende que ele deve ser ela deve representar a memória e a valorização desses aspectos culturais de um povo. Enquanto a Carta de Veneza, ela estabelece as primeiras tratativas acerca da noção de patrimônio, ou seja, um monumento ele nunca é isolado por si só,
e ela também institui que não existe uma separação entre o testemunho e o lugar onde ele se situa. Ou seja, você não pode realocar nenhum monumento. E que você tem que sempre fazer essa manutenção preventiva dele, de forma a reconhecer sua materialidade tal qual. Você não pode alterar a escala e você não pode alterar aspectos desse monumento em questão, né? Basicamente isso. Questão 2 que eu fiz aqui, essa talvez, alguém pegou essa? Acho que sim, né? Acerca sobre Viollet-le-Duc e John Ruskin, comente de que forma ambos tratam o patrimônio e quais as contribuições de ambos para a teoria de restauro. Minha também não caiu essa. Mas alguém quer responder? Tá aqui a resposta, mas... Ninguém, gente? O João foi até embora, professor. É tranquilo. Essa aqui eu achei... acho que essa do Leduc e do Husky eu acho assim, mais tranquila. Essa é uma das que eu achei mais tranquila mesmo. Se quiser Ela não falar... caiu para mim, não, mas eu sei um pouquinho, mais ou menos. Então vamos falar, vamos conversar. Qual foi a contribuição de Viollet-le-Duc e de Ruskin para a teoria do restauro? O Leduc é porque, tipo assim, ele é o primeiro que traz a ideia de restauro, né, como uma disciplina, de fato. Só que a ideia dele era, tipo, de restaurar para elevar, né, para elevar a edificação. Então, poderia voltar até mesmo a um estado que nunca existiu. Essa parte a gente descarta, né, porque não cabe a teoria do restauro. Mas a primeira parte, sim. Você tem que estudar a obra em si para poder fazer uma intervenção sobre ela. Essa é a principal questão do Leduc. Agora, do Ruskin, o Ruskin... Fala aí do Ruskin, vamos lá. O Ruskin, ele era o não intervencionista, então ele achava que o tempo, a marca do tempo fazia parte da obra. Então, tinha que deixar a edificação sofrer o tempo com poucas intervenções, mas, assim, mínimas do mínimo mesmo, mas deixar ruir, assim, né, com o tempo. Deixar o tempo comer mesmo. Tá certo. O Rodrigo deu uma ideia legal aqui, ó. Corrigiu os que o pessoal errou. Pode ser. Eu vou fazer as abertas, porque as abertas vocês nem sabem se erraram ou não, né? Aí depois eu vou para as fechadas e a gente faz assim, beleza? Vamos continuar aqui. Então, sobre o Ruskin, isso, né? O Ruskin, ele tinha essa postura não intervencionista, então ele entendia... Deixa eu voltar aqui. Então, ele entendia que a obra, você não pode intervir sobre a obra, então você tem que ter uma postura de muito respeito, e você vai fazer manipulações mínimas para poder manter a integridade da obra. Ou seja, você vai fazer um escoramento. E aí, qual foi a maior contribuição do Ruskin nesse campo? Enquanto o Leduc trouxe a carga teórica de intervenção, ele trouxe a necessidade de a gente analisar e levantar um histórico e analisar as questões construtivas da construção, o Ruskin, ele trouxe o respeito à obra, ele principalmente trouxe dimensões importantes na forma como você pode intervir com ruínas, por exemplo, respeitando a integridade daquele material tal qual ele é, e fazendo escoramento só para poder manter essa sustentação, né? Inclusive, a noção de ruína como patrimônio também surge com o Ruskin. Tá? Essas são as duas grandes contribuições. Quem foi que estabeleceu a teoria do restauro crítico? Foi Camilo Boito, em cima do trabalho de Leduc e de Ruskin, com algumas intervenções mediadoras, né? Entendendo que ambos eram extremos e que você tinha que fazer esse papel de mediador nessa história. Nem tanto para intervenção, nem tanto para não intervenção. Você tinha que fazer alguma coisa. Então, o Boito, ele é o caminho do meio, né? Basicamente isso. Tá. Seguimos aqui. Temos a questão 23, que é sobre a história da preservação cultural no Brasil. Descreva quais foram as ações tomadas pelo período conhecido como fase heróica do SFAM e relacione com o período que se vivia no Brasil. Sabem responder? Vamos embora. Vocês responderam essa?
Alguém? Não? Nada? Nossa, hoje eu tô solitário aqui, ninguém me fala nada comigo. Triste. Se caísse essa, você tava no sol. Essa aí, então vamos lá. Vamos lembrar o que foi a fase heróica, né? A fase heróica, ela antecedeu esse novo momento do restauro, que foi de 69 em diante. Né? A fase heróica foi aquela fase em que, primeiro, vamos relacionar o período histórico. O período histórico era o quê? Era ditadura de Getúlio Vargas. E o que acontecia na ditadura do Getúlio Vargas? Você tinha um período muito forte de tentativa de identificar qual seria a identidade nacional, e aí a identidade nacional eles atrelavam muito a determinadas questões, principalmente com a arquitetura colonial portuguesa, com determinados aspectos que eles consideravam essencialmente brasileiros. Então, o que se tombava nesse período? Tombava-se cidades coloniais. Tanto é que Ouro Preto foi tombado em 1930 e pouco, 39, para ser exato, né? Não só Ouro Preto, mas Olinda, Alcântara, São Luís, Paraty. Não, Paraty foi mais para o final, né? Porque Paraty foi redescoberta, mas ainda na década de 60. Enquanto essa noção existia de patrimônio, a noção que se tinha era de que a arquitetura colonial era o que devia ser preservado, enquanto alguns outros estilos arquitetônicos eram entendidos como arquitetura importada, ou arquitetura de pouco valor, como é o caso da arquitetura eclética. Então, nesse período, você tinha a supervalorização da arquitetura colonial, chegou ao ponto de que as intervenções que eram feitas nesse período, principalmente em Ouro Preto, Mariana, né, foi feito para reverter construções ecléticas em construções que eram coloniais, para manter a mesma cara colonial dessas cidades. Então, também deram uma de Leduc ali, entendeu? Não era, e tinha também o seletivismo, né? O que era considerado ser brasileiro, o que era ser considerado, né? O que era a identidade nacional, né? Essa pergunta, ela estava lá desde a década de 20, né? Com o período moderno, né? Moderno não, né? Semana de Arte Moderna. E aí, esse entendimento, né, que foi meio que capitaneado por Lúcio Costa, por outras figuras bastante polêmicas da época, estão sempre atrelados a essa hipervalorização colonial. Atrelado ao quê? A um período extremamente autoritário, né, em que falava-se em fase heróica, fase patriótica. A gente quase consegue relacionar isso com o quê? Com o fascismo, né? Vamos lembrar que nesse período a gente tinha o integralismo brasileiro. Eu não estou dizendo que vocês tinham que responder isso tudo. Estou dizendo que vocês tinham que associar Getúlio Vargas, né, a ditadura varguista, com essa fase do SFAM, que era uma fase bastante autoritária e que tinha um viés muito específico com relação ao patrimônio. Basicamente isso. Vamos lá. Vamos ver a próxima pergunta. Acho que é molezinha a próxima. Vamos ver. Essa aqui é molezinha, gente. Essa aqui eu dei para vocês. Qual é a importância do NEPAC e dos órgãos municipais de preservação do patrimônio? Podem responder. Fala aí. Bora, gente, bora. Monique, vamos? Eu acho que a Monique deveria falar agora. Vai representar a mamãe. Vai, Monique. A mãe ensinou essa matéria aí. Vai, filha. Não caiu para mim, esqueci, gente, para. Engraçado que as 4 primeiras não caíram para ninguém, né? Não, a minha caiu para mim escolher um patrimônio de Paraíba, a importância. Você vê que eu não tô mentindo. E a outra realmente eu não lembro. Não, então, caiu essa para mim e caiu lá do Tempos Heróicos. No começo, né? Aham, dos tempos heróicos. É aquilo que eu falei agora. Isso. Foi minha primeira prova, mas aí eu cancelei ela, porque fui mal. Eu só fiz homem. Ai, gente, tá ótimo. Gente, mas a importância do NEPAC, vocês não se arriscam? A minha foi essa do NEPAC aí, professor. Eu botei que a importância é, tipo, reconhecer
como é que se fala? Tipo, a realidade mais local, botei do INEPAC e do patrimônio municipal, Isso. aquela questão, aquela coisa que você falou sobre as várias formas de grupos, de coletividade, que tendem a tamanhos diferentes. Então, eu botei que a importância deles é reconhecer, tipo, o que é patrimônio para o estado do Rio, o que é para a cidade. Exato. Mais ou menos isso, exatamente isso. Não, acho que você acertou, né? É entender que, na verdade, você tem diferentes escalas de valor, né? Você tem coisas que são de valor nacional, valor mundial, tem coisas que são de valor local. E a única forma da gente conseguir preservar esses bens de valor local é através de um órgão de preservação estadual, que é capaz de reconhecer esses bens que têm valor a nível estadual, e coisas em nível municipal, você tem um órgão municipal que faz esse papel, né? Não tendo esse órgão municipal, via decreto com o prefeito, é muito mais difícil, né? Então a gente precisa desses órgãos para poder conseguir preservar a história, a memória do lugar, né? E a gente sabe que pode ser que para Paraíba do Sul, você pega, por exemplo, alguma festividade em Paraíba do Sul, não sei, me diz uma festividade típica de Paraíba do Sul, que eu não faço ideia. Tem alguma? Tem a festa de tudo que é santo, professor, mas eu acho que a do INEMA e a de Santo Antônio são as mais conhecidas, assim, mais antigas. Então, vamos dizer assim que a festa do INEMA é uma festa super relevante para a Paraíba do Sul. Ela não é relevante a nível estadual, sabe? Ela tem valor na comunidade local. Então, precisa, por exemplo, de um órgão municipal tombando ela como patrimônio material, né? A mesma coisa, né? Alguma tradição local, ou mesmo a produção de um doce artesanal local, isso está totalmente atrelado a um aspecto cultural local. Então, a gente precisa, né, estar balizando essas coisas que têm valor. Menos valor a nível estadual, federal, mas tem um valor específico para a comunidade menor, né? E isso, às vezes, se a gente olha só nessa instância federal ou na instância mundial, a gente não vai conseguir perceber a importância da praça, ou de uma ação ali que ocorre sempre, ou dessa festa, ou, por exemplo, de um armazém que está ali há 100 anos, mas que a nível municipal ele não é reconhecido, entendeu? Então, nível federal ele não é reconhecido. Então, a gente precisa ver que existem essas diferentes esferas de noção, de memória, de patrimônio. Enfim, é isso, né? Acertou. Sobre, né, eu vou ler, claro que eu vou ler a sua, né? Mas acho que pelo que você falou, é por aí mesmo. Agora, esse aqui é o mais mamata de todas, que é um exemplo de patrimônio tombado em Paraíba do Sul, e vocês têm uma lista, não é mesmo? E descreva com poucas palavras qual é a importância desse bem para o município. Aí eu queria saber o que vocês pegaram. Eu coloquei a Praça Garcia, que fez até parte lá do meu trabalho. Eu coloquei a prefeitura. Aí vocês podem explicar por que vocês escolheram, ou qual é o valor desse bem escolhido? Então, a praça é um ponto de referência também, é em frente à rodoviária, todo mundo conhece. Aí eu botei até que é ponto de referência igual o Jardim Velho, todo mundo conhece. Às vezes não conhece o nome, a Praça Garcia, mas sabe que é a praça em frente à rodoviária. Todo mundo que viaja chega e dá de cara com ela. E fica ali os velhinhos também, tem barraquinha. Então, a rodoviária é velha ou a nova? Que eu não sei agora, fiquei em dúvida. A rodoviária sem ser de viagem. A de viagem, assim, para Três Rios. Sim. Entendeu? É a velha. É aquela em frente à igreja, né? É a rodoviária velha. A rodoviária velha. Parece velha, né? A nova parece velha. Nova porque Paraíba do Sul já é uma cidade velha, uai. As coisas novas aqui já são velhas. Não, entendi. Não, mas é por aí. Tem a questão do ponto de referência, isso é interessante mesmo. E talvez tenha também alguma questão paisagística, eu não sei, eu não sou tão familiarizado com esse bem, mas eu posso dar uma olhada. Mas é basicamente o que vocês preencheram nas fichas, né? Então,
Uma Fala aí. mata para vocês. Agora, Duda, a Prefeitura de Paraíba do Sul, ela é tombada em que instância? Ah, professor, agora não lembro não, mas ela é tombada. Ela é grande, importante. Não, tá na relação ali dos bens tombados, né? Se eu não me engano, que é pelo INEPAC. Pelo INEPAC. Então, ela não é tombada pela Prefeitura, mas é tombada. E qual o valor que você botou? Porque ela além de ser um monumento histórico, né, para a cidade, ela serve como a sede para tem lá os negócios culturais e tal, expliquei essas coisas. E ela tem muita importância para a rua também, né? Certo. Sim. As palacetes. Sim, tem importância histórica, né? Eu acho que uma das questões que tem grande valor na prefeitura é porque ela representa também parte do ciclo do café, né? Ela era um casarão que era tipo um casarão de cidade, vamos dizer assim, mas é referente também ao ciclo do café. Ele representa o período de abundância do município. E depois que virou prefeitura, né? Ela não é tombada por ser prefeitura. Ela é tombada por causa desse valor. Mas sim, é bem... Não, ela é tombada pelo seu palacete da época. Sim. E aí tem uma questão de tipologia, enfim, é bem legal. Tá, vamos ver agora, então, quais questões que vocês erraram. Vocês chegaram a ver as questões que vocês erraram? Me digam para eu olhar Sim. aqui. Tem um aqui. Nossa. Foi a primeira prova. Bravo. Fala aí qual é a questão. Era a minha questão número 1. Ela... É que varia, isso é um shuffle, né? É a citação lá de qual autor que era aquela citação. Ai, nossa senhora, errei. Óbvio. Tinha tanta certeza que era fulano de tal. Só vendo que eu vou lembrar. Essa aqui? Não. Essa aqui é meio capciosa. Era grande a resposta também, que era o nome dos rapazes e a continuidade de o que eles pensavam sobre restaurante. Essa aqui de Petrópolis? Não. Vamos no começo. Não, é porque isso aqui tem uma numeração, só que essa numeração se perdeu, né? Porque a gente faz essa aqui, ó, valor histórico de patrimônio material. Não. Tava o nome dos caras na frente. Acho que eu tinha colocado tal de John, sei lá. Aqui, ó, do Camilo Boito, Leduc, John Ruskin e Giovannone, seria essa? Volta lá. Agora dá uma sumida. Aqui, ó, questão 5, vamos lá. Na história e teoria da preservação e restauração do século XIX, existia um teórico que tentava fazer a fusão entre a teoria do restauro estilístico e a do restauro romântico. Qual o nome desse teórico e quais as características desse movimento? E aí você colocou John Ruskin, né? Então, era uma questão. O João tá falando que eu abri a prova, mas essa era minha antiga. Deixa eu ver lá. Eu vou saber. Era uma questão parecidíssima com essa, com quase os mesmos nomes, mas é outra. É outra, tá. Vou ver aqui. Professor, aqui eu errei essa. No início do século XXI, um dos campos de trabalho para os historiadores que mais cresce no Brasil é do patrimônio histórico. Vou apertar o Ctrl F. No início... Achei. Essa aqui mesmo. Vamos olhar ela, então. No início do século XXI, um dos campos de trabalho de historiadores que mais cresce no Brasil é o patrimônio histórico. No entanto, a maioria dos cursos de graduação da história não possuem ainda um currículo de disciplina suficiente para contemplar tal conhecimento. Em geral, têm sido os cursos de especialização, assim como graduações, e os cursos técnicos de turismo correspondem à demanda por profissionais que trabalham com o patrimônio histórico e cultural brasileiro. A partir desse texto introdutório, assinale a alternativa incorreta, ou seja, a alternativa errada, sobre patrimônio histórico. Qual que você colocou?
que aí a gente vê por que ela é certa, né? A errada é essa aqui, ó. A noção de patrimônio histórico tradicionalmente se refere à herança composta de um complexo de bens históricos. Em sua origem, todavia, o patrimônio tem sentido jurídico bastante restrito, sendo entendido como conjunto de bens suscetíveis, essa aqui é a parte crítica, ó, suscetíveis de apreciação econômica. A gente não trata o patrimônio como algo, como um ativo econômico. A gente trata como algo que a gente deve preservar para além da questão econômica, né? É um patrimônio. Você não vai sujeitar ele ao mercado imobiliário, que vai querer demolir e fazer um prédio em cima. Eu acho que eu não marquei essa porque eu entendi dessa parte de apreciação econômica como, tipo, uma coisa que acontece, porque, tipo, de fato acontece, sabe? Você manter ou não manter um patrimônio histórico, ele tem uma relação com o valor ali na terra, né? Sim. Então, até mesmo no entorno e tudo mais. Então, foi isso que eu entendi nessa parte aí. A que eu marquei foi que pode se definir patrimônio cultural como complexo de monumentos, conjuntos arquitetônicos, sítios históricos, etc. Eu achei que essa estava errada, eu confundi o patrimônio cultural com o imaterial. Sim, não, tá certo. Patrimônio cultural. Patrimônio cultural é tudo que envolve noção de cultura. Noção de cultura é muito ampla, né? Tá relacionado com território, tá relacionado com monumento, com arquitetura, com paisagem, com qualquer questão histórica, né? Porque tudo isso faz parte desse grande guarda-chuva que é cultura. Então, patrimônio cultural é um termo até mais utilizado hoje em dia do que patrimônio histórico, porque patrimônio histórico ele deixa de considerar vários aspectos, né? Que não necessariamente estão ligados ao fato dele ser antigo, sabe? Está ligado a questões culturais do lugar, né? Está ligado à passagem do tempo e à importância que aquele lugar foi ganhando na história. Pode ser que um prédio pavoroso tenha importância de patrimônio. Por quê? Porque ele está dentro do imaginário da população local. Então, não necessariamente é algo que é extraordinário, que é incrível. Às vezes é simplesmente algo ordinário, mas algo ordinário que para aquela comunidade tem um valor cultural. Nossa, eu queria mostrar um exemplo surreal. Vou mostrar esse exemplo para vocês. É de um patrimônio material no Rio que acho que eu posso dizer que foi extinguido de uma forma bem triste. O Cine Paissandu, em 2009, ele foi considerado tombado. Aqui tem imagens dele. Eu conheci ele ainda. Então, ele foi considerado tombado pela prefeitura como patrimônio imaterial do Rio, porque houve toda uma geração que frequentava esse cinema, era uma geração bastante de intelectuais que frequentavam o cinema, e eles sempre iam ao cinema e debatiam sobre o cinema ali nos arredores. Então, é como se tivesse um grande papel na formação cultural da população local, na década de 70 e 80, no Rio de Janeiro. O que aconteceu? Ele estava assim, né? Ele era o Cinema Estação Paissandu, e aí ele foi fechado em 2008. E, inclusive, ele tinha uns aspectos arquitetônicos muito curiosos. Ele não é lindo, olha que coisa linda. Não é lindo. É meio ordinário, mas ele tem uma importância cultural. E aí, o que aconteceu com ele, né? Aconteceu que o amigo do prefeito, empresário, conseguiu reverter a situação para transformar numa academia. E esse foi o destino do Cine Paissandu, que não poderia mudar o uso jamais. E estava fechado, e o uso era para ser uso cultural, né? Enfim, temos uma academia no lugar de um antigo cinema. Uma fatalidade, graças ao senhorzinho Crivella. Enfim, acontece. Vamos lá, vamos para outra pergunta que vocês erraram. Pode falar o começo da pergunta que eu pesquiso aqui. Ô, Daniel, Pode eu falar. errei uma que eu achei meio ambígua. Eu vou ler para você aqui. Tá bom.
Quando a preservação do patrimônio cultural no Brasil, julgue os próximos itens. Começa assim. Tá. Preservação cultural no Brasil. Cultural no Brasil. Essa aí, ó. Essa aqui, né? Ah, tá. Não, 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 não. Não é não, não é não. Não. Ué? Inovação cultural. É, ó. Quanto à preservação do patrimônio cultural no Brasil, julgue tá. os próximos itens. Deve ser isso. Peraí que eu não tô conseguindo. Ah, sim. Quanto à preservação cultural do Brasil, julgue os próximos itens. Essa é a questão 10 aí. Aí a resposta certa, de acordo com o Canvas, é dos 4 livros, né? Mas eu marquei a do IFAM, tá? Que fala que o IFAM só surge com esse nome em 94. Só que, na verdade, ele surge com esse nome em 70 antes, não? Sim, Surge com esse nome em 70, aí ele é extinguido, troca de nome de novo e em 94 ele volta, não é? Sim, em 94 ele volta. Só que o que acontece? Após o processo da redemocratização, né? E fortemente, deixa eu ver aqui, e fortemente atrelado, e tá certo, ele surge com esse nome em 94 após o processo atrelado aos valores da Constituição de 88. Eu entendi o que você quer falar, que ele já existia como IFAM em 1970, né? Isso. Só que, enfim, eu entendo. É, porque na verdade ali, se fosse assim, o IFAM surge com esse nome, mas ele colocou só surge, só que na verdade não foi só em 94. Entendi. Não, tem algum sentido, sim, né? Mas eu vou dar uma analisada para ver se eu cancelo ou não, tá? Mas de toda maneira, esse aqui não tem margem para estar certo, cara. Olha isso. Não, sim, tudo bem. Mas Livro de manifestações culturais, transmissão de conhecimento, expressões e lugares. Não, no slide tinha que esses livros nem existe lá nisso. Né? Eu inventei esses nomes. Não, tudo bem, mas o meu questionamento é quanto a outra resposta, né? Que também tem muitas características de incorreta. Uhum. Sim. Tá, eu vou dar uma olhada se eu posso ou não considerar. Eu dou a resposta para você. Mas é só isso mesmo. Não, essa é incorreta. Né? Eu acertei essa, porque ela foi meu ponto, pessoal. Tá. Vamos olhar agora uma... Pode falar outra, tá? Que vocês erraram. Errei nada. Acertou tudo, né? A segunda, sim. Fala o começo dela. A primeira eu errei 2. Vou ver a outra que eu errei. Eu te falei, igual aquela do século que tava falando, só que é diferente. Vou ver aqui de novo. Eu entrei e saí. Tá. E a gente vai olhando. Essa daí eu acertei, hein? De primeira, que eu só fiz uma tentativa. Boa. Patrimônio material é facinho, né? Ué. Para mim, e vou falar uma coisa. Essa patrimônio material cai muito em prova de concurso. Então, é uma coisa que vocês realmente têm que estudar. Patrimônio material, Carta de Veneza e Carta de Atenas. Na vida, assim, se vocês forem fazer algum concurso público. Cai bastante. Mas o histórico do IFAM também cai. Né? Perguntando sobre o IFAM. Sobre as cartas, mas principalmente a Carta de Atenas e Veneza. Uma que eu errei aqui é, no início do século XXI, um dos campos dos trabalhos, historiadores, Achei. é bem grande. No início do século XXI, um dos campos de trabalho dos historiadores que mais cresce no Brasil é o patrimônio histórico.
No entanto, a maioria dos cursos de graduação em História não possui ainda currículo com disciplina suficiente para contemplar tal crescimento. Em geral, dos cursos de especialização, assim como graduações e cursos técnicos de turismo, que respondem às demandas profissionais de patrimônio histórico e cultural brasileiro. Eu marquei a B. Se marcou a B. Com a retomada da preocupação com o patrimônio histórico e cultural no Brasil, vemos, no século XXI, um incremento no turismo cultural que valoriza igualmente manifestações folclóricas, sítios históricos, arqueológicos e reservas ambientais, fomentando-se, assim, uma crítica histórica considerável em detrimento de uma busca de um passado que se escolheu lembrar como glorioso. É verdadeiro. Apesar de ter uma galerinha meio perdida nesse universo político brasileiro, é verdadeiro, porque o patrimônio cultural do Brasil ele não é entendido como glorioso, né? Isso era questão da fase heróica, que foi entre 1937 e 1969. Hoje, o nosso entendimento de patrimônio ele é muito mais abrangente, né? Então, o jongo é patrimônio, né? O sítio arqueológico é patrimônio, não só Ouro Preto, né? Bem mais que isso. Enfim, vamos ver aqui alguma outra questão. Mais alguém quer dar mais um subsídio aí para a gente ver? Ô, professor, eu acho que a gente podia ir na sequência da sua lista mesmo, discutindo. Tá. Beleza, então. Vamos até o horário, porque Até a gente vai revendo também as questões. Tá. Até mesmo lembrando também. O problema disso é que eu vou perder esse banco de questões, né? É só esse o problema. Mas você tem que perder mesmo, tô brincando. Pô, é porque dá trabalho, entendeu? Mas tudo bem, mano. Ô, professor, mas no próximo semestre já vão ser outras pessoas. Você pode repetir isso, não tem problema. E o vídeo vai ser deletado? Oi? Dá pra baixar o Tirar vídeo, foto não. da tela para me vender no próximo semestre. Pois é, porque tá tudo sendo gravado, né, também. Pô, mas até parece que na hora da prova alguém vai estar lá com o celular no vídeo, né? Não, Pode sim, eu vou criar novas questões. É só porque é que são 25, né? Mas enfim, vamos embora. Daniel, rapidinho, antes de você começar. As abertas, você chegou a corrigir também? Corrigi elas todas. Vai ser lançado direto no Canvas? Não, você está falando direto no Canvas, não. Eu corrigi agora, falei agora. Mas você quer saber alguma específica? Não, as questões, eu não sei como é que fala, escrita. Não é discursiva, Sim. não? É discursiva? É discursivo. Então, você corrigiu agora? Não, eu vou corrigir ainda até meia-noite, gente. Ah, tá. Não, desculpa se você já falou, porque eu não ouvi. E a PS? Eu falei. As abertas não apareceu para mim corrigida, não. Não, as abertas é o que eu falei, eu vou lançar até meia-noite. Eu tô em semana de banca, gente. Tá. Beleza, só Eu isso tive mesmo. 8 bancas hoje, 31 já nessa semana, tenho mais 7 amanhã. Mas tudo bem. Mas eu corrigi aqui para vocês verem. Então, eu vou corrigir depois a resposta de vocês. Mas das APS, já de antemão eu te dou a resposta. Como foi um trabalho coletivo, todo mundo que fez as APS, ou seja, todo mundo, vai ganhar 1,5. Vocês vão ganhar 3 pontos. Beleza, valeu. Pai, sou um pai para vocês. É a pandemia. Então, fiquem tranquilos, é isso. Então, você já tem esses 3 pontos. É só os da frente que a gente vai ter uma análise mais criteriosa, porque é diagnóstico e a intervenção de projetual que vocês vão fazer. Maravilha. Mas é isso. Tá. Então, Nossa, estou numa parada errada aqui. Então, eu vou passar algumas aqui. Tem mais alguma que vocês têm dúvida? Que a gente pode ver mais uma que vocês têm dúvida, ou que vocês acham que... Essa aqui Pode falar. Que coisa é ver... Aqui eu errei, só que eu não lembro qual que é. Tem como ver? Por favor. Eu teria que abrir aqui a sua prova, entendeu? Ô, Rodrigo, tem como tá. você ver no Canvas. Olhando no Canvas já tá as respostas.
Vou abrir lá então, valeu. Que aí, porque senão eu teria que abrir sua prova e abrir o Canvas para todo mundo ver. E eu acho que isso não é legal. Abre, abre. Nem a pau. Estão doidos? Aí é demais, né? Não. Ultrapassa o limite. Ah, isso aí excede o limite, gente. É brincadeira, professor. O Leandro tá entrando aí. Vai tentar entrar para ver o que Be- ele errou também. Beleza. Deixa eu ver aqui se tá aparecendo para mim para entrar. Ainda não. Deixa eu só fechar aqui. E vou falar essa aqui que tá aberta, porque tá aberta, né? Assinale a alternativa correta acerca dos bens culturais sujeitos a tombamento. Aí aqui são bens culturais de natureza material, dizem respeito a práticas e domínios da vida social, que se manifestam em saberes, ofícios, modos de fazer, celebrações, expressão cênica, plástica, musical, lúdica dos lugares, como mercados, feiras, santuários que abrigam práticas culturais coletivas. Né? E aí os outros não têm absolutamente nada a ver, né? O Centro Histórico de Ouro Preto, Salvador, transcendem o valor material. Mentira. Natureza e material são propriedade privada, também não tem nada a ver. Natureza e material são economicamente valorados e transferidos a instâncias federativas mediante a compensação em espécie e equivalência financeira. Você não tem que pagar. E material tombado são propriedade pública. Não são necessariamente. Pode ser de propriedade privada. E esse negócio de desapropriação também não é verdade. Deixa eu ver aqui. O Leandro está entrando. Professor, Oi, pode falar. não, acabou que eu vi ali onde eu errei. E aí, qual é a questão? No início do século XXI, um dos campos do trabalho para historiadores que mais cresce no Brasil, acho que você já falou. Eu já falei essa, falei agora. É essa daí, ó. A questão Essa daí muita gente errou, né? Aham. Mas então, É. por que... Vamos lá, Nel. Pegadinha. Parece que bastante gente errou essa daí. É. E é a letra A, né? É. A noção A de resposta- patrimônio histórico. Peraí, essa eu falei? Acho que eu falei? Não, acho que eu não falei essa, não. É essa que você errou? Foi. Então vou ler. Essa eu errei também, professor. Essa que eu errei também. Foi. Então Boa todo noite, mundo errou. Daniel. Desculpa o Boa atraso noite. aí, cara. Beleza, eu atrasei também para essa, eu estava em bancas. Mas vai lá. No início do século XXI, um dos campos de trabalho dos historiadores que mais cresce no Brasil é do patrimônio histórico. Entanto, a maioria dos cursos de graduação, acho que eu falei esse, do turismo. Então, ele pede para ver qual é a alternativa incorreta. Aí, qual foi a questão? Por que essa aqui é incorreta? Porque é entendido como um conjunto de bens suscetíveis à apreciação econômica. Ou seja, o único valor atribuído ao patrimônio histórico seria o valor econômico. Isso não é verdade. O patrimônio histórico ele tem um valor coletivo, o valor de memória, o valor de antiguidade, um valor histórico. Né? Ele não é associado à economia, né? Muito pelo contrário. Mas o que vocês colocaram aqui como opção certa nessas opções? Eu tinha colocado que a noção de patrimônio histórico é pouco conhecida, mesmo pelos egressos do curso de História do Brasil. O fato é que especialistas vêm continuamente substituindo o conceito de patrimônio histórico pela expressão patrimônio cultural. Tá certo. O termo patrimônio histórico ele está sendo substituído pela expressão patrimônio cultural. E por que está acontecendo isso? Porque o patrimônio histórico ele não engloba todas as questões relativas ao patrimônio. Ele engloba questões relacionadas com a antiguidade da edificação, e não ao valor atribuído, por exemplo, artístico, ou o valor atribuído por noção de tradição, né, alguma questão cultural, né, que nem eu mostrei para vocês do Cine Paysandu. Ele se limita muito, né? Então, para usar um termo que seja mais abrangente, hoje utilizamos o termo patrimônio cultural.
Alguém errou, chutou não, falou mais algum outro? Eu chutei a letra B. Tá. Com a retomada da preocupação do patrimônio cultural no Brasil, vemos que no século XXI o incremento do turismo cultural, que valoriza igualmente manifestações folclóricas, sítios históricos, arqueológicos e reservas ambientais, fomentando assim uma crítica histórica considerável em detrimento de uma busca de um passado que se lembra como glorioso. É exatamente isso que acontece hoje, né? Porque a noção de patrimônio que se tinha até 1969 era de vamos enaltecer um passado glorioso, que era o que era entendido como passado colonial. Eu nem sei por que ele era glorioso, mas enfim. Porque eles entendiam a questão da arquitetura tradicional portuguesa como algo que fosse essencialmente brasileiro, né, com parte da identidade nacional. E isso foi vendido, né, nesse período, Vargas, né, porque era a noção do que era ser Brasil, né. E aí exaltava-se esse período. Tanto é que Ouro Preto, né, Mariana, Olinda, Recife, né, todos esses lugares foram tomados nesse período, né, porque a noção que se tinha era de hipervalorização desse período. Então tá certo. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente considera uma dança folclórica, né, o jongo, o samba, sítios históricos arqueológicos, reservas ambientais como um patrimônio também. Deixa eu ver aqui. Alguém escreveu alguma coisa aqui para eu ver no chat? Não. Mais alguém tentou alguma outra pergunta dessas ou foram só essas? Foi a B também. Tinha tanta certeza. Eu não posso ter tanta certeza. Tá gravando, sabe? Então, vamos lá. Tem mais alguma que vocês erraram? Pô, achei engraçado tanta gente cair. A minha foi só essa aí mesmo. Beleza. Gente, é só uma consideração, né? Eu tive que alterar a pontuação, né, para 0,7 por questão de normas de vindas de Itaperuna, tá? E 1,4. Ao invés de 1,5, foi para 1,4 a questão aberta. Só para vocês saberem. Beleza. Tranquilo. Show. Tava aparecendo lá, certinho. Não, sim, isso eu coloquei. Isso é a gente que faz, né? Isso eu coloquei. Tem mais alguma questão que vocês queiram ver? Não. Vou ver mais alguma aleatória aqui. Mamãe mandou aqui. Vamos ver. Cara, eu vou falar essa aqui porque eu considero importante. Que essa, eu acho que não é tão óbvia assim, né? Alguém pegou essa questão aqui? Não. Não, essa não caiu para mim, não. Enfim. Analise a explicação a seguir relativa aos lugares de memória e marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Em sua obra, Os Lugares de Memória, Fulaninho enfatiza a importância de recapitular a memória, uma vez que a desaparição da memória nacional demanda um inventário de lugares onde essa memória tenha se encaixado em festas, monumentos, comemorações e museus. 3 considerações. Quem falou isso? Pierre Nora, Paul Rocard, Maurice Robax e Walter Benjamin. No caso, eu falei na aula de Robax e de Nora, né? Mas foi Pierre Nora, o livro de Pierre Nora é Lugares de Memória. Né? O Robax, ele fala mais da experiência com memória. Ele tem um outro viés quando ele trata de memória. Eu peguei essa porque essa é mais chatinha mesmo, mas é Nora. Nora, né? Somos brasileiros, falamos errado. Enfim, deixa eu pegar alguma bem aleatória. Essa aqui, a Carta de Washington, diz respeito à salvaguarda das cidades históricas. As alternativas abaixo assinale aquela que interpreta corretamente esse documento. Então, a resposta correta seria: alguns dos conjuntos históricos materiais a preservar são os seguintes: a forma urbana, resultante da malha fundiária, da rede viária, as relações dos edifícios, os espaços verdes, espaços livres, as vocações diversas da cidade adquirida ao longo da história. Então, a Carta de Washington, ela fala disso, né, de preservar a noção de forma urbana, de conjunto arquitetônico. Então, essa é a resposta correta. E não, a Carta de Washington não nega
a Carta de Veneza de 64. Na verdade, ela reforça. Enfim, a Carta de Veneza, vocês sabem, né? Porque eu falei várias vezes. Deixa eu pegar mais uma aleatória aqui. Essa aqui é da... Não, essa é fácil. Vamos ver mais alguma. Essa do Boito aqui, né? Então, vou explicar essa, porque essa é importante vocês saberem. Então, esse teórico, que teórico que fez essa fusão entre restauro estilístico e restauro romântico? Foi Camilo Boito, né? Vamos lá, quem estava por trás do restauro estilístico e restauro romântico? John Ruskin e Viollet-le-Duc, né? Então, o Boito, ele integrou esses movimentos para poder criar esse movimento que se chama, né, restauro. E qual foi a importância dessa noção, né? Foi poder agregar o valor, né, dessa importância da passagem do tempo no lugar, né? Não foi Leduc, porque o Leduc, inclusive, é o pai do que a gente chama de restauro estilístico, enquanto o Ruskin, ele é o pai do que a gente chama de restauro romântico. Então, nenhum dos dois fez a fusão dos dois, né? Na verdade, cada um é pai de um, né? O restauro romântico é do não intervenção e o estilístico é da intervenção radical. E o Giovannone, ele veio depois do Boito, né? E ele fez, sim, o restauro científico, mas ele não fez a junção dos dois restauros. Quem fez isso foi Camilo Boito. Tá? Deixa eu ver se eu pego mais alguma diferente. Vou pegar a Carta de Veneza. Esse aqui é molezinha, né? Esse aqui é molezinha. Qual foi o primeiro patrimônio mundial decretado no Brasil? Hoje temos 21. Qual foi o primeiro? Foi Ouro Preto, em 1980. Vamos lembrar que Ouro Preto também foi a primeira cidade a ser tombada no Brasil, em 1939. O centro histórico, digo. Deixa eu ver. O restante fala de patrimônio material, esse aqui fala de patrimônio e identidade. Vamos lá. A respeito da relação entre identidade, patrimônio material e preservação, assinar a alternativa correta. Patrimônio e identidade dialogam intensamente no sentido de fomentar as possibilidades do cunho historiográfico. São coisas que a gente não pode separar, né? Quando eu estava falando sobre a Carta de Veneza, a gente não pode dissociar a noção que a gente tem de patrimônio com a identidade do lugar. Se a gente faz isso, a gente cria algo vazio, né? É que nem quando você pega uma cidade histórica, você tomba ela, mas expulsa a população local. Aí essa população vai para longe, você transforma a cidade local numa pequena Disneylândia, e as pessoas vão lá pela cenografia da cidade. E a questão da identidade local se perdeu por completo. Não pode ser assim. Deixa eu ver. Mais alguma coisa? Seria isso, gente. Acho que é isso. Achei que foi bem tranquila a prova, né? Eu não coloquei nenhuma questão super difícil. Eu coloquei algumas mais difíceis, mas eu mantive um nível equilibrado, até porque eu não sabia quais questões que iam aparecer para vocês. Mas foi relativamente tranquilo, imagino, né, essa primeira prova. Até porque o conteúdo que vocês tinham era bastante limitado, né? Não era... só correspondia ao que vocês estudaram até agora. Dificuldade de achar a janela de vocês aqui, calma. Então é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Mais alguma questão? Glorioso sol Botafogo. Pode falar. Mas deu tudo certo? Por mim, tranquilo. E você, melhorou, cara? Eu fiquei preocupado com aquele áudio seu que você não porra.
Eu tive a pior crise De de novo, enxaqueca. TV. Eu tive uma crise de enxaqueca bizarra. Eu tenho crise de enxaqueca, né? Mas eu tô num processo de muita pressão, porque essa semana, né, eu falei para vocês, né, ou não sei, 37 bancas, né, que eu tô avaliando. Então, por trás... Que isso, cara? Eu coordeno o TFG na Anhanguera. E aí, então, a minha turma tem 37 alunos, eu sou professor e orientador desses 37 alunos. Então, já é desgastante naturalmente. Você fala, mas como é que você consegue orientar todo mundo? Eu oriento em grupo, porque é a única forma, e eu oriento 2 dias da semana, que acaba tomando muito. Eu deveria orientar um, porque eu sou pago só para um. Mas, aí o que aconteceu? Eu tinha que fazer esse calendário, né, das bancas. E aí tinha que casar os horários dos convidados externos com os meus horários, com os horários dos alunos e com as temáticas, para poder ficar o melhor possível. Consegui fazer isso. Foi uma luta, mas deu certo. Mas foi muito desgastante para mim. E realmente eu estava num ciclo de trabalho, e aí o meu corpo disse, você tá fudido, você não vai fazer nada, porque você não tem condição de fazer nada. E aí, como é uma crise de enxaqueca, né, a gente fica péssimo, né, não consegue andar, não consegue se mexer, tem que ir para um lugar escuro e fica vomitando. Enfim, não tem glamour nenhum nisso. Foi isso. Mas eu me recuperei, né, tomei meu remédio, enfim. Mas é puxado. Bom. Agora é saber que tem que colocar limite nas coisas também, né? Senão, Sim, vira não, mesmo. com certeza. A pandemia tá um negócio... O bom é que eu deixei muito organizado essa semana, na semana passada, tá, tipo, ridiculamente organizado. Apesar de ter, fulano não pode ir para banco, porque aí eu tive que fazer alteração, porque aconteceu alguma fatalidade, ou um membro da banca não podia ir, aí eu tive que remanejar a banca, enfim, aconteceram algumas coisas assim. Mas no final deu tudo certo, né? Porque é muita gente, né? Meu Deus. Eu tô bem. Tô tranquilo. Hoje foi só vista de prova também, foi mais de boas, né? Mas é puxado. Honestamente, eu acho que tá errado o sistema, né? Mas o que eu posso fazer, né? Enfim, é isso, gente. Valeu. A gente só se vê então na outra semana, né? Que semana que vem é feriado. Feriado na quinta, professor? Quinta que vem, né? Não, cara. Acho que... Sim. Não, Dia dos professores. Tá. Eu achei pra mim era só segunda. É porque é feriado só aqui, Tipo, não é feriado no trabalho, no serviço. Nosso serviço, no caso, É né? feriado no trabalho também. Nós não somos professores, feriado pra mim. Uma folguinha, né? Graças a Deus, eu vou precisar. Foi o que me motiva, né? Porque essa semana é pauleira. Até amanhã eu tenho mais 7 bancos. Bravo. Nessa rotina Vai louca. dar certo. Tá dando certo, já foi. Porque é foda, né? Eu tenho que gravar todas as bancas também, então são 37 gravações que vão pro YouTube, que aí depois eu tenho que disponibilizar para os alunos, que é a única forma de eu fazer, né? Porque o sistema também tá viciado, então não funciona. Mas faz parte a vida. Vamos embora. Valeu pela presença de vocês hoje. E é isso, né? Então nos vemos na outra semana. Até mais. Aproveitem para iniciar os trabalhos, né? Eu devia estar passando Passou edital? Tem a PS3, né? Mas eu passo na semana que vem, então, a PS3 para vocês, né? Já que eu não posso, né? Vista de prova, mas eu passo na semana que vem para vocês trabalharem na intervenção de vocês. De todo semana modo, que vem ou na outra? Na outra semana. De todo modo, já podem ir pesquisando um pouco sobre a história do bem que vocês pegaram para fazer a intervenção e já comecem a olhar como é que tá as fotos que ele tem de problema, né? Quais são os danos presentes no imóvel? Rachaduras, infiltração, essas coisas. Porque a gente vai fazer a seguir, o mapeamento do dano. Eu explico para vocês na próxima aula, que é exatamente sobre isso. Tá certo? Beleza, então, Leão.
Até a outra semana. Nos vemos. Valeu. Até mais. Falou, Abraço. boa noite, até mais. Boa noite. Até mais. Interromper a gravação aqui. Boa noite.